Uma jardineira humilde chegou à fazenda mais próspera da região, guiada apenas por uma antiga carta. Mas quando o viúvo viu o colar que ela carregava no pescoço, caiu em prantos diante de uma lembrança que jamais esqueceu. Segredos enterrados, um amor inesperado e uma verdade capaz de mudar tudo vieram à tona. Prepare o coração. Essa história vai te emocionar com lições de perdão, raízes familiares e recomeços que nascem da dor. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O ônibus sacolejava pela estrada de terra batida, levantando uma nuvem alaranjada que se dispersava preguiçosamente no ar úmido daquela tarde, de março. Ana Rosa Teixeira apertou os dedos em torno da alça da mochila gasta, sentindo o peso da decisão que a trouxera até ali. Pela janela empoeirada, observava os campos de trigo que ondulavam como um mar dourado sob o sol da tarde, enquanto Bom Retiro se revelava lentamente. Uma pequena cidade que parecia suspensa no tempo, longe do ritmo frenético da capital, onde vivera nos últimos 12 anos. A carta, dobrada e redobrada tantas vezes que as marcas formavam pequenas estradas no papel, pesava no bolso de sua camisa como um segredo. As últimas palavras de Estela, escritas com uma caligrafia trêmula que denunciava os últimos estágios da doença. Ana engoliu em seco, tentando afastar a culpa que a sufocava sempre que pensava na irmã mais velha e nos anos perdidos por orgulho, por mágoas nunca cicatrizadas completamente. Próxima parada, Fazenda Esperança, anunciou o motorista, lançando um olhar curioso pelo retrovisor. Ana ajeitou o chapéu de palha e respirou fundo. Havia ensaiado 1000 vezes o que diria ao chegar, mas nenhuma das frases cuidadosamente elaboradas parecia adequada agora. Como se apresentar ao homem que amara sua irmã até o fim, sem revelar quem realmente era? Como olhar nos olhos da sobrinha que nunca conhecera, sem que seu coração a traísse? O ônibus parou com um solavanco diante de um portão de madeira imponente, encimado por um arco onde se lia Fazenda Esperança, em letras trabalhadas em ferro. Ana desceu, sentindo o calor intenso abraçar seu corpo, enquanto o veículo já se afastava, deixando-a sozinha com sua mochila, uma pequena mala de mão e o peso das memórias que carregava. Do outro lado da cerca, um cachorro vira-lata malhado levantou a cabeça, observando-a com curiosidade. Ana sorriu para o animal que abanou o rabo sem se aproximar. Por um momento, sentiu-se como ele, um ser deslocado que observa à distância, sem pertencer verdadeiramente a lugar algum. A senhora deve ser Ana Rosa, uma voz grave a surpreendeu. Ela virou-se rapidamente, encontrando um homem de meia idade, com olhos castanhos profundos, sombreados por um chapéu de abas largas. As mãos calejadas e a pele curtida pelo sol contavam histórias de anos trabalhando sob o céu aberto. Havia algo em seu olhar, uma melancolia contida, como água represada, que poderia transbordar a qualquer momento. Joaquim Melo. Ele se apresentou, estendendo a mão com formalidade que não escondia a avaliação cuidadosa que fazia dela. Recebi sua carta solicitando o emprego. Chegou no momento certo. Nossos jardins precisam urgentemente de alguém que entenda do assunto. Ana apertou sua mão brevemente, sentindo a garganta secar. Estudou o rosto marcado por linhas de expressão que não estavam nas poucas fotografias que Estela havia lhe enviado anos atrás. O tempo e o luto haviam deixado suas marcas naquele homem. Agradeço a oportunidade, Sr. Melo. Ela conseguiu dizer, ajustando o medalhão que carregava no pescoço por reflexo. Um hábito nervoso que havia desenvolvido nas últimas semanas. Foi quando o olhar dele caiu sobre o colar. As pupilas dilataram-se, o rosto embranqueceu subitamente, e Joaquim cambaleou para trás como se tivesse levado um golpe físico. Ana instintivamente levou a mão ao pingente, percebendo tarde demais o que havia feito. Onde conseguiu isso? A voz dele saiu estrangulada, quase irreconhecível. O medalhão oval continha uma pequena fotografia desbotada de 2 meninas sorridentes, Ana e Estela, aos 12 e 16 anos respectivamente, antes que a vida as separasse. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Não esperava ser confrontada. Tão cedo, não assim, sem preparo. Os olhos de Joaquim fixos no colar
Pareciam ver um fantasma. Era da minha família, murmurou ela, fechando a mão em torno do pingente como para protegê-lo. Minha esposa tinha um idêntico, ele disse, as palavras saindo como pedras arrastadas. Carregava-o sempre, até seu último dia. O silêncio que se seguiu foi denso, como as nuvens de tempestade que se formavam no horizonte. Ana pôde sentir o cheiro da chuva que se aproximava, misturado ao aroma da terra seca, ansiando por água, como sua alma, há tanto tempo em estiagem. Venha, Joaquim finalmente disse, recompondo-se com visível esforço. Vou mostrar onde ficará. Ana o seguiu pelo caminho de pedras que serpenteava até a sede da fazenda. Uma construção antiga, de paredes grossas e janelas amplas, com uma varanda generosa que abraçava a frente da casa. Vasos vazios se alinhavam por toda a extensão, testemunhas silenciosas de tempos em que mãos cuidadosas os enchiam de vida e cor. Joaquim parou abruptamente antes de chegarem à casa, apontando para uma pequena construção lateral, separada da residência principal. Ali é a casa da jardineira. Estava fechada desde, há algum tempo. Mandei limpá-la para sua chegada. Havia algo não dito naquela pausa, uma ferida ainda aberta que Ana pôde sentir no ar entre eles. À distância, pela janela da casa principal, um rosto jovem os observava. Uma garota de talvez 15 anos, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo desleixado. O senho franzido em uma expressão de desconfiança. Desapareceu no instante em que seus olhares se cruzaram. Minha filha, Camila, Joaquim explicou, notando a direção do olhar de Ana. Ela tem passado por momentos difíceis desde que perdeu a mãe. Não espere muito dela no início. Ana assentiu, sentindo o peso da tarefa que tinha pela frente. Não era apenas um jardim abandonado que precisava reviver, mas todo um universo familiar esfacelado pela ausência de Estela. Os jardins ficam nos fundos da propriedade, Joaquim continuou enquanto caminhavam. Eram o orgulho da fazenda, mas agora ele fez um gesto vago com a mão, como quem aponta para algo que já não existe. Ao chegarem aos fundos da casa, Ana estacou, sentindo o coração apertar. O que um dia deveria ter sido um exuberante jardim agora não passava de um terreno abandonado, tomado por ervas daninhas. No centro, como um monumento ao que se perdera, uma roseira branca lutava para sobreviver. Algumas poucas flores teimosas desabrochando entre os espinhos. Estela adorava aquele arbusto, Joaquim comentou, a voz suavizando-se ao pronunciar o nome da esposa. Fazia questão de cuidar pessoalmente dele. As rosas brancas eram suas favoritas. Ana sentiu os olhos arderem. Sabia disso. Estela sempre amara rosas brancas desde menina. Era um dos poucos detalhes que mantivera vivos em sua memória durante todos aqueles anos de afastamento. Vou deixá-la se instalar, Joaquim disse, quebrando o momento. Jantamos às 7. Se precisar de algo antes disso, Dona Zefa, nossa cozinheira, estará na casa. Ele se afastou com passos pesados, os ombros curvados como quem carrega um fardo invisível. Ana ficou parada, observando o jardim abandonado, sentindo o vento frio que precedia a chuva acariciar seu rosto. Ajoelhou-se diante da roseira branca, tocando delicadamente uma das flores. Estou aqui, mana, sussurrou, deixando uma lágrima escapar. Tarde demais, eu sei, mas estou aqui. O trovão ao longe pareceu responder, enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, como se o céu compartilhasse do luto silencioso daquela terra. Ana Rosa olhou para a casa principal, para as luzes que começavam a se acender contra o céu escurecido, e soube que sua jornada de redenção estava apenas começando, e seria muito mais dolorosa do que jamais imaginara. A primeira noite de Ana Rosa na Fazenda Esperança foi marcada pelo som da chuva castigando o telhado da pequena casa da jardineira. Deitada na cama dura, ouvia as gotas dançarem sobre as telhas como se contassem histórias de tempos esquecidos. O espaço era simples, mas acolhedor. Uma cama encostada à parede, uma cômoda antiga, uma pequena mesa com 2 cadeiras e um banheiro modesto. Nas paredes, manchas mais claras revelavam onde quadros haviam sido retirados, deixando para trás apenas o fantasma de sua presença. Ana não compareceu ao jantar. Após a reação de Joaquim ao medalhão,
Achou prudente dar a todos tempo para se acostumarem com sua chegada. Comeu o sanduíche que trouxera na viagem e adormeceu embalada pela tempestade, sonhando com jardins floridos onde duas meninas corriam entre roseiras brancas, os risos cristalinos ecoando como sinos. O amanhecer trouxe um céu limpo e a terra perfumada após a chuva. Ana acordou com o canto dos pássaros e o aroma de café fresco que invadia sua janela. Vestiu roupas simples, apropriadas para o trabalho que a aguardava, e prendeu os cabelos castanhos num coque prático. Antes de sair, hesitou diante do pequeno espelho rachado na parede. O medalhão brilhava contra sua pele, como um lembrete constante de seu propósito ali. Com um suspiro, escondeu-o sob a camisa. Era cedo demais para despertar mais perguntas. Do lado de fora, a fazenda ganhava vida com o movimento dos trabalhadores que se dirigiam aos campos. Ana respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar puro da manhã, e caminhou em direção à cozinha da casa principal. Uma mulher robusta de cabelos grisalhos estava inclinada sobre o fogão a lenha, cantarolando uma canção antiga, enquanto mexia algo numa panela de ferro. "Bom dia", Ana disse hesitante. A mulher virou-se rapidamente, os olhos escuros avaliando a recém-chegada com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Então você é a nova jardineira", ela disse secando as mãos no avental. "Dona Zefa, cozinheira e governanta da fazenda há mais tempo do que gosto de contar." "Ana Rosa", ela se apresentou estendendo a mão. "Desculpe não ter vindo jantar. Ontem, imaginei que precisaria de tempo", Dona Zefa respondeu, ignorando a mão estendida e voltando-se para o fogão. "A chegada aqui não deve ter sido fácil." Havia algo no tom da governanta que fez Ana estremecer levemente. Seria possível que ela soubesse mais do que demonstrava? "O café está pronto. Sirva-se." Dona Zefa indicou a mesa rústica, onde uma garrafa térmica, pães caseiros e geleia esperavam. O patrão já saiu para os campos. A menina Camila ainda dorme, como sempre. Ana agradeceu e sentou-se, observando a cozinha aconchegante enquanto comia. As paredes eram decoradas com pratos, pintados à mão, e ervas secas pendiam do teto, enchendo o ambiente com seu aroma. Numa prateleira, uma foto emoldurada chamou sua atenção. Joaquim abraçado a uma mulher de cabelos escuros e sorriso radiante, segurando uma menina pequena nos braços. "Dona Estela", Dona Zefa disse, percebendo o olhar de Ana. Tirada na primavera, 5 anos atrás, pouco antes de ficar doente. Ana engoliu em seco, sentindo o coração acelerar ao ver o rosto da irmã pela primeira vez em tanto tempo. Estela parecia tão feliz, tão plena, tão diferente da imagem que Ana guardava em suas memórias de infância. "Ela era muito querida. Aqui", Ana comentou, tentando manter a voz neutra. "Era a alma desta fazenda", Dona Zefa respondeu, o olhar distante. Nada foi o mesmo desde que ela partiu. Nem o patrão, nem a menina, nem os jardins que ela tanto amava. A governanta suspirou, profundamente. "Tem gente que deixa um buraco no mundo quando vai embora, sabia? Um buraco que ninguém mais consegue preencher." O peso daquelas palavras caiu sobre Ana como uma sentença. Terminou seu café em silêncio, agradeceu e saiu para conhecer os jardins à luz do dia. Precisava começar seu trabalho, tanto o de recuperar aquele espaço, quanto o de entender a vida que sua irmã construíra ali. O terreno era mais amplo do que havia percebido na noite anterior. Além do jardim central, onde a roseira branca resistia bravamente, havia canteiros circulando toda a casa, agora dominados pelo mato. Um pequeno pomar se estendia à esquerda, com árvores frutíferas precisando urgentemente de poda. À direita, um espaço cercado sugeria o que um dia fora uma horta de ervas e legumes. Ana ajoelhou-se diante da roseira branca, examinando cuidadosamente o arbusto. Apesar da aparência frágil, a planta tinha raízes fortes. Precisava apenas de cuidados adequados para voltar a florescer plenamente. Começou a trabalhar, removendo as ervas daninhas que sufocavam a base, podando galhos secos, afofando a terra compactada. "Ela não vai sobreviver", uma voz jovem e áspera soou atrás dela. Ana virou-se, encontrando Camila parada a poucos metros, os braços cruzados defensivamente sobre o peito.
A adolescente usava calças desbotadas e uma camiseta grande demais para seu corpo esguio. Os olhos, idênticos aos da mãe, estudavam Ana com uma mistura de desafio e dor. Toda planta pode sobreviver se receber os cuidados certos, Ana respondeu, suavemente. Você não sabe de nada, Camila rebateu. Essa roseira era da minha mãe. Ela morreu e a roseira vai morrer também. É assim que as coisas funcionam. Ana sentiu o impacto daquelas palavras, reconhecendo nelas não apenas raiva, mas uma forma distorcida de luto, a crença de que tudo relacionado a Estela estava condenado a desaparecer. Sabe o que eu aprendi com as plantas? Ana disse, voltando a afofar a terra. Que mesmo depois do inverno mais rigoroso, a primavera sempre chega. Pode demorar, mas chega. Que tipo de conversa idiota é essa? Camila bufou, mas não se afastou. Essa roseira tem força nas raízes, Ana continuou. Veja como elas se estendem profundamente na terra. Ela escavou delicadamente, revelando o sistema radicular saudável. Enquanto as raízes estiverem intactas, há esperança. Camila se aproximou um pouco, a curiosidade momentaneamente superando a hostilidade. Agachou-se ao lado de Ana, observando as raízes expostas. Minha mãe cantava para essa roseira. Ela disse, a voz subitamente pequena. Dizia que plantas são como pessoas. Precisam de amor para crescer direito. Sua mãe estava certa, Ana respondeu, sentindo a garganta apertar. Plantas respondem à nossa energia, às nossas palavras. Você fala como ela, Camila comentou, e por um breve instante, o muro entre elas pareceu menos intransponível. O momento foi interrompido pelo latido alegre do cachorro vira-lata, que se aproximava correndo, seguido por um homem idoso que caminhava lentamente, apoiado em uma bengala de madeira talhada. Bom dia, menina Camila, ele cumprimentou com voz rouca. E bom dia para a senhora também, moça nova. Seu Venâncio, Camila exclamou, levantando-se rapidamente. Achei que só viria na semana que vem. Os ossos velhos me disseram que havia novidade na fazenda. Ele sorriu, revelando dentes amarelados pelo tempo. E Tímpanas não queria esperar para conhecer a visita. O cachorro aproximou-se de Ana, cheirando suas mãos com interesse. Ana sorriu, acariciando o animal atrás das orelhas. Ana Rosa Teixeira. Ela se apresentou, estendendo a mão ao idoso. A nova jardineira. Quando seus dedos tocaram os do velho homem, algo estranho aconteceu. Seu Venâncio congelou, os olhos arregalados fixos no rosto dela, como se visse um fantasma. Teixeira? Ele repetiu lentamente, a voz trêmula. Da família Teixeira do Vale Verde. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Vale Verde era o nome da pequena propriedade onde ela e Estela haviam crescido, a mais de 200 quilômetros dali. Conhece o lugar? Ela perguntou cautelosa. O velho homem lançou um olhar rápido para Camila, que observava a conversa com crescente interesse. Menina, ele disse à adolescente, vá buscar água fresca para mim. Este velho está com a garganta seca depois da caminhada. Camila hesitou, sentindo que estava sendo afastada deliberadamente, mas acabou obedecendo a contragosto. Assim que ela se afastou, seu Venâncio inclinou-se baixando a voz. Você é a irmã dela, não é? A caçula que Dona Estela tanto mencionava. A pergunta atingiu Ana como um soco no estômago. Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais podia ouvi-los. Como sabe disso? Sussurrou. Velhos sabem muita coisa, minha filha. Ele respondeu enigmaticamente, seus olhos enrugados brilhando com uma sabedoria antiga. A questão é, o que você veio buscar aqui? O silêncio que se instalou entre Ana e seu Venâncio foi interrompido apenas pelo canto distante de um sabiá e pelo farfalhar das folhas na brisa da manhã. Ana sentiu-se exposta, como se o idoso pudesse enxergar através das camadas cuidadosamente construídas que a protegiam. Não vim causar problemas, ela finalmente respondeu, a voz quase um sussurro. Só queria conhecer a vida que Estela construiu, entender por que ela nunca voltou. O velho assentiu lentamente, os olhos fixos no horizonte, como se pudesse ver o passado desdobrando-se diante dele. Dona Estela falava da irmãzinha que deixou para trás, ele disse. Nos últimos meses, quando a doença já tinha roubado quase
Tudo dela ela me pediu para escrever cartas. Suas mãos já não obedeciam, entende? Mas a cabeça ainda era forte como sempre. Você escreveu cartas para ela? Ana perguntou, o coração acelerando. Havia recebido apenas uma, a última, que chegara uma semana após o falecimento da irmã. 3 cartas, seu Venâncio confirmou. Uma para o marido, uma para a filha e uma para a irmã que vivia longe. Ah, para você, eu mesmo coloquei no correio. Recebi apenas uma, Ana disse, a dor da perda renovando-se em seu peito. Mas chegou tarde demais. Estela já tinha partido quando eu soube que estava doente. As outras 2 nunca foram entregues, o velho revelou, baixando ainda mais a voz. Dona Estela pediu que eu as guardasse e só entregasse quando fosse o momento certo. E por que não entregou? Ana questionou confusa. Porque ela me fez prometer esperar pelo sinal. Quando o medalhão voltar à fazenda, ela disse, será hora de revelar o que escrevi. Achei que fosse delírio da febre, mas agora... Os olhos do velho fixaram-se no contorno do colar escondido sob a camisa de Ana. Agora entendo que ela sabia. De alguma forma, ela sabia que você viria. Um calafrio percorreu a espinha de Ana. A ideia de que Estela, mesmo à beira da morte, havia planejado este reencontro era perturbadora e reconfortante ao mesmo tempo. Seu Venâncio, a voz de Camila aproximava-se novamente. Trouxe água e uns biscoitos que a dona Zefa acabou de fazer. O velho endireitou-se, colocando um dedo nos lábios em sinal de segredo para Ana, antes de voltar-se para a adolescente com um sorriso afável. Ah, minha menina, você sabe como agradar este velho. Venha, sente-se conosco. A jardineira nova estava me contando sobre técnicas para reviver roseiras antigas. Camila lançou um olhar desconfiado para ambos, mas sentou-se na grama, distribuindo os biscoitos. Por um momento, formaram um estranho trio. A adolescente ressentida, o velho guardião de segredos e a mulher que carregava no sangue o mesmo DNA que corria nas veias da menina. Conte-me sobre sua mãe. Ana pediu gentilmente a Camila, tentando construir uma ponte. Que tipo de flores ela mais gostava de plantar aqui? O rosto da adolescente assumiu uma expressão complexa, uma mistura de dor, saudade e relutância, em compartilhar memórias preciosas com uma estranha. Por que você se importa? Perguntou defensivamente. Porque preciso entender o que esse jardim significava para recuperá-lo corretamente, Ana respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Cada jardim conta uma história. Quero honrar a história deste. Algo na sinceridade de Ana pareceu tocar Camila, que baixou os olhos para as mãos, brincando com uma pedra pequena. Ela amava cores, a menina finalmente disse. Dizia que o mundo já tem cinza demais. Tinha rosas de todas as cores imagináveis. Ali, apontou para um canteiro agora vazio. Violetas naquela área sombreada, girassóis acompanhando o sol durante o dia todo. Era vivo, como ela. A voz de Camila quebrou na última palavra e ela rapidamente se levantou. Tenho lição para fazer, murmurou, afastando-se a passos rápidos. Hannah observou a menina voltar para casa, sentindo o peso da responsabilidade que assumira. Não era apenas um jardim que precisava restaurar, mas uma família esfacelada pela perda. Ela tem o temperamento da mãe, seu Venâncio comentou, um sorriso nostálgico nos lábios enrugados. Dona Estela também era fogo quando jovem. O tempo e o amor do patrão Joaquim foram domando aquela chama, transformando-a em luz que aquecia sem queimar. E Joaquim? Ana perguntou, incapaz de conter sua curiosidade sobre o homem que sua irmã escolhera. Como ele era com ela. Como água e terra são para as plantas, o velho respondeu. Ele dava sustento, estabilidade, ela trazia vida, cor. Juntos, criaram algo belo aqui. Mas a terra sem água torna-se deserto, e é isso que vejo acontecendo, com o patrão desde que ela partiu. A conversa foi interrompida pelo som de cascos de cavalo aproximando-se. Joaquim surgiu no caminho, montado em um imponente alazão. Ao ver Ana e seu Venâncio juntos, puxou as rédeas, fazendo o animal parar. Tasmei, Venâncio, ele cumprimentou com um aceno de cabeça.
Não esperava vê-lo hoje. Vim conhecer a nova jardineira, o velho respondeu com naturalidade, e mostrar a ela onde guardamos as ferramentas do jardim. Joaquim desmontou, aproximando-se. Seu olhar recaiu sobre Ana, estudando-a com uma intensidade que a fez corar levemente. Já começou o trabalho, vejo, ele comentou, notando a terra revirada ao redor da roseira. Estou apenas avaliando o que precisa ser feito. Ana respondeu, levantando-se e limpando a terra das mãos na calça. A estrutura básica do jardim ainda está intacta sob o mato. Com tempo e trabalho, podemos recuperá-lo. Podemos? Joaquim repetiu, erguendo uma sobrancelha. Um jardim desta dimensão não é trabalho para uma pessoa só, Ana explicou, encontrando coragem para sustentar o olhar dele. Vou precisar de ajuda ocasional, especialmente para a poda das árvores maiores e o preparo inicial dos canteiros. Fale com o capataz, Augusto. Ele pode designar um dos rapazes para ajudá-la quando necessário. Joaquim disse, uma frieza profissional em sua voz. Ana assentiu, agradecendo. Percebia que ele mantinha uma distância deliberada, provavelmente ainda perturbado pela semelhança do medalhão. Seu Venâncio observava a interação entre os dois com olhos atentos, como quem assiste a uma peça, cujo roteiro já conhece. Patrão, o velho chamou. Lembra-se daquelas sementes especiais que Dona Estela guardava para ocasiões especiais? Acho que estão no galpão de ferramentas, numa caixa de madeira entalhada. Joaquim franziu o senho como se a menção do nome da esposa ainda fosse uma ferida aberta. Sementes? Não me lembro de nenhuma caixa especial. Oh, mas existia. Seu Venâncio insistiu piscando discretamente para Ana. Dona Estela mostrou-me uma vez. Disse que eram sementes raras, que só deveriam ser plantadas quando o jardim renascesse. Algo lampejou nos olhos de Joaquim. Uma centelha de interesse, talvez esperança. Ele assentiu lentamente. Verificarei mais tarde. Agora tenho que voltar ao trabalho no Campo Norte. Os arrendatários chegam na semana que vem para discutir o contrato da safra e preciso ter tudo organizado. Com isso, montou novamente em seu cavalo e partiu, deixando atrás de si um silêncio cheio de possibilidades. Não existe caixa alguma de sementes, existe? Ana perguntou quando Joaquim estava longe o suficiente. Existir, existe, seu Venâncio, respondeu com um sorriso enigmático. Mas não contém sementes, e sim algo muito mais precioso. Venha comigo. O velho conduziu Ana até um pequeno galpão de ferramentas, a poucos metros da área do jardim. O interior era fresco e escuro, com cheiro de terra úmida e metal. Ferramentas de jardinagem pendiam ordenadamente das paredes, e várias caixas de madeira estavam empilhadas em prateleiras. Seu Venâncio afastou algumas delas, revelando uma caixa menor, ricamente entalhada com motivos florais. Retirou-a com cuidado reverente e entregou a Ana. Ela pediu que eu escondesse aqui onde ninguém procuraria. Com dedos trêmulos, Ana abriu a caixa. Dentro, em vez de sementes, havia um diário encadernado em couro verde desbotado, algumas fotografias antigas e um envelope lacrado com o nome Joaquim, escrito na caligrafia inconfundível de Estela. O diário ela começou a escrever quando soube da doença, explicou seu Venâncio. Dizia que era uma forma de deixar suas memórias para Camila, para quando a menina fosse mais velha e pudesse entender. As fotografias são da infância de vocês. 2. E a carta? Sua voz tremeu levemente. A carta para o marido contém verdades que ela nunca teve coragem de dizer em vida. Ana segurou o diário como se fosse uma relíquia sagrada, abrindo-o na primeira página. A letra de Estela, ainda firme naquela época, saltou do papel. Para minha filha Camila, para que um dia entenda as escolhas de sua mãe. E para minha irmã Ana, se o destino permitir que estas palavras cheguem até ela. As lágrimas embaçaram. A visão de Ana, e ela fechou o diário rapidamente, incapaz de continuar lendo. Por que está me mostrando isso agora? Perguntou, enxugando os olhos com as costas da mão. Porque o tempo está acabando, seu Venâncio respondeu enigmaticamente. E porque você precisa entender o que realmente aconteceu antes de revelar quem é. O que quer dizer com o tempo está acabando? Ana questionou, um frio instalando-se em seu estômago.
O velho suspirou profundamente, os olhos nublados por uma tristeza antiga. Regina Barbosa volta este domingo para a festa da colheita, ele revelou. E ela nunca desistiu de conquistar o coração do patrão Joaquim, nem mesmo quando Dona Estela era viva. A semana transcorreu num ritmo constante de trabalho árduo. Ana dedicou-se à recuperação do jardim com uma determinação que impressionou até mesmo os trabalhadores mais céticos da fazenda. Sob suas mãos habilidosas, os canteiros foram lentamente revelados sob o mato. A terra revirada e nutrida. As primeiras mudas plantadas estrategicamente para florescerem nas semanas seguintes. Em suas pausas, Ana folheava o diário de Estela, absorvendo fragmentos da vida da irmã, aprendendo sobre a mulher que ela se tornara nos anos de separação. As páginas continham não apenas reflexões sobre a doença que lentamente a consumia, mas memórias da infância compartilhada, confissões sobre a saudade da irmã caçula e esperanças para o futuro de Camila. Entre as linhas, Ana descobriu uma Estela diferente daquela que guardava em suas lembranças, mais sábia, mais compassiva e carregando arrependimentos que espelhavam os seus próprios. Enquanto isso, sua presença na fazenda começava a provocar pequenas ondulações na superfície, aparentemente plácida da vida ali. Joaquim ainda mantinha distância, mas Ana por vezes o flagrava, observando-a trabalhar, uma expressão indecifravelmente complexa em seu rosto. Camila, surpreendentemente, passou a aparecer no jardim com frequência crescente, primeiro em silêncio, depois fazendo perguntas hesitantes sobre plantas e, eventualmente, oferecendo ajuda tímida com tarefas simples. Dona Zefa continuava reservada, mas o gelo inicial derretia gradualmente, manifestando-se em pequenos gestos. Um copo de suco deixado à sombra de uma árvore nas horas mais quentes, uma porção extra de doce no jantar, uma informação voluntária sobre as preferências de Joaquim e Camila. Na sexta-feira, o céu amanheceu carregado de nuvens escuras. O ar pesado anunciava uma tempestade iminente, daquelas que mudam paisagens. Ana trabalhava apressadamente na proteção das mudas recém-plantadas quando sentiu gotas esparsas começarem a cair. Levantou o olhar para o céu, calculando quanto tempo teria antes da chuva torrencial. Dizem que vai ser a pior tempestade do ano. A voz de Joaquim a sobressaltou. Ele estava parado a poucos metros, as mãos nos bolsos, o rosto tenso enquanto observava as nuvens. As novas mudas precisam de proteção, Ana respondeu, voltando a cobrir os canteiros com palha. Não são só as plantas que me preocupam, Joaquim disse, aproximando-se para ajudá-la. A represa no limite norte da propriedade está frágil desde a última enchente. Se romper, podemos perder metade da plantação. Ana sentiu a seriedade da situação no tom dele. Por um momento, jardins e segredos familiares pareceram assuntos secundários diante da ameaça iminente ao sustento da fazenda. Posso ajudar? Ofereceu sem hesitar. Joaquim olhou-a com surpresa, como se visse algo inesperado ali. Sabe dirigir trator? Perguntou. Ana sorriu levemente. Cresci numa fazenda pequena, lembra? Não tão impressionante quanto esta, mas os princípios são os mesmos. Pela primeira vez desde sua chegada, um quase sorriso cruzou o rosto de Joaquim. Venha então, ele disse, estendendo a mão para ajudá-la a levantar-se. Precisaremos de todos os braços disponíveis. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. A chuva intensificou-se, transformando-se numa cortina d'água que tornava difícil enxergar além de alguns metros. Ana encontrou-se no meio da operação de emergência, dirigindo um dos tratores para transportar sacos de areia até a represa ameaçada, enquanto Joaquim coordenava os trabalhadores na construção de uma barreira improvisada. Encharcada até os ossos, o cabelo grudado ao rosto, Ana sentia uma estranha exaltação. Havia algo libertador em enfrentar os elementos, em unir-se a estas pessoas para proteger o que era importante. No meio da crise, as barreiras que a separavam dos outros pareciam momentaneamente dissolvidas pela chuva. Foi quando o alarme soou. 3 toques longos do sino da fazenda, o sinal que todos temiam. A água começara a vazar por uma fissura na parede da represa. Joaquim gritou ordens, reorganizando rapidamente homens e máquinas.
Ana, sem esperar instruções, manobrou o trator para mais perto da área crítica. "Recue!" Joaquim gritou para ela através da chuva. "É perigoso demais!" "Posso chegar mais perto que os outros!" Ela gritou de volta. O trator menor passa onde os grandes não conseguem. Antes que ele pudesse impedi-la, Ana avançou posicionando o veículo de forma a criar uma barreira entre a água que vazava e a plantação. Os próximos minutos foram um borrão de lama, água e adrenalina. Ela trabalhava coordenada com os homens, empilhando sacos de areia, direcionando a água para canais de escoamento improvisados, utilizando técnicas que aprendera anos atrás com o pai, nas enchentes que regularmente ameaçavam sua pequena propriedade. Quando finalmente controlaram a situação, o céu já escurecia. A chuva continuava, mas em ritmo menos furioso. Ana desceu do trator, as pernas trêmulas de cansaço. Joaquim aproximou-se, o rosto uma máscara de exaustão e alívio. "Onde aprendeu a fazer aquilo?" perguntou, a admiração evidente em sua voz. "Meu pai", Ana respondeu simplesmente. "Ele dizia que água é como um touro bravo. Você não pode detê-la, só direcioná-la para onde causa menos danos." Algo tremulou no olhar de Joaquim, um reconhecimento que foi além da gratidão. "Seu pai deve ter sido um homem sábio", ele comentou. "Ele era", Ana confirmou, o peito apertando com a verdade que pairava não dita entre eles, que o mesmo homem havia criado tanto Estela quanto ela. O momento foi interrompido por Camila, que corria na direção deles, protegida por uma capa de chuva grande demais para seu corpo esguio. "Pai!" ela gritou. "Seu Venâncio mandou avisar que chegaram visitas." O cansaço no rosto de Joaquim deu lugar a uma expressão que Ana não conseguiu decifrar. "Quem?" ele perguntou, embora algo em seu tom sugerisse que já sabia a resposta. "Regina Barbosa", Camila respondeu, lançando um olhar curioso para Ana. "Ela disse que veio mais cedo para a festa da colheita por causa da tempestade. Algo sobre estradas que podem ficar bloqueadas." Ana sentiu como se um punho gelado apertasse seu coração. As palavras de seu Venâncio ecoaram em sua mente. Ela nunca desistiu de conquistar o coração do patrão Joaquim, nem mesmo quando Dona Estela era viva. "Devemos voltar", Joaquim disse, evitando o olhar de Ana. Dona Zefa já deve ter preparado os quartos de hóspedes. Enquanto caminhavam de volta à sede da fazenda, Ana sentiu-se subitamente como uma intrusa. A menção do nome de Regina criara uma tensão palpável entre pai e filha. Joaquim fechara-se numa reserva distante, enquanto Camila exibia uma hostilidade mal disfarçada. Na varanda da casa principal, uma mulher elegante os aguardava, protegida da chuva. Mesmo à distância, Ana percebeu o modo como os olhos dela fixaram-se em Joaquim, numa mistura de posse e desejo. Quando o olhar de Regina recaiu sobre Ana, porém algo mudou. Um lampejo de reconhecimento, seguido por uma sombra de algo que poderia ser medo. "Joaquim, querido." Regina cumprimentou efusivamente, ignorando sua aparência enlameada para abraçá-lo. E Camila, cada dia mais parecida com sua mãe. Seus olhos então voltaram-se para Ana, avaliando-a friamente. "E quem temos aqui?" "Ana Rosa", Joaquim respondeu formalmente. "Nossa nova jardineira." O sorriso de Regina não alcançou seus olhos. "Jardineira? Que interessante. Sabe, você me lembra alguém, mas não consigo precisar quem." Ana sustentou o olhar da mulher, sentindo instintivamente uma ameaça nas palavras aparentemente inocentes. "Tenho um desses rostos comuns", respondeu com calma estudada. Regina riu, um som cristalino que não combinava com a dureza de seu olhar. "Oh, não, querida. Não há nada de comum em você. Nada mesmo." O jantar naquela noite foi uma aula de tensão silenciosa. Na ampla sala de jantar da casa principal, sob o lustre que iluminava a antiga mesa de madeira maciça, os ocupantes da fazenda reuniram-se numa encenação de normalidade que mal escondia as correntes subterrâneas de emoções não ditas. Ana, convidada por insistência de Camila, para surpresa de todos, sentava-se desconfortavelmente entre a adolescente e seu Venâncio. Do outro lado da mesa, Joaquim ocupava a cabeceira, com Regina estrategicamente posicionada à sua direita, inclinando-se ocasionalmente para tocar-lhe o braço enquanto falava,
num gesto de intimidade calculada. Então, Ana Rosa, Regina disse, partindo delicadamente um pedaço de pão. De onde você vem mesmo? Joaquim mencionou algo, mas estou terrivelmente distraída hoje. Ana sentiu todas as atenções voltarem-se para ela. Engoliu um gole de água antes de responder. Morei muitos anos na capital, respondeu mantendo-se próxima à verdade. Mas cresci numa pequena propriedade no interior, Vale Verde. O garfo de Regina parou a meio caminho da boca. Por um instante fugaz, seu sorriso vacilou. Vale Verde? Que coincidência curiosa. Seus olhos faiscaram. A falecida esposa de Joaquim vinha de uma propriedade com esse nome, não é, querido? O silêncio que se seguiu foi denso como a névoa matinal que cobria os campos da fazenda. Joaquim enrijeceu visivelmente, enquanto Camila olhava de Regina para Ana com crescente desconfiança. É um nome comum para propriedades rurais. Seu Venâncio interveio suavemente. Quase tão comum quanto pessoas tentando manipular conversas à mesa de jantar. Regina lançou-lhe um olhar gélido, mas o velho sustentou-o com calma. Um leve sorriso nos lábios enrugados. De qualquer forma, ela continuou voltando-se para Ana como um predador, que recua apenas para atacar de outro ângulo. Você conseguiu realizar um pequeno milagre com aquele jardim em tão pouco tempo, quase como se conhecesse o lugar intimamente. Ana tem um talento natural. Camila surpreendeu a todos ao defender a jardineira. Ela entende as plantas como mamãe entendia. Regina estreitou os olhos quase imperceptivelmente. Que tocante, Camila. Vejo que já desenvolveu um vínculo com a senhorita Rosa. Ana, a jardineira corrigiu suavemente. Apenas Ana. Claro, Regina sorriu, sacarina. Estamos todos entre amigos aqui, não é? O restante do jantar transcorreu num balé de indiretas e defesas veladas. Ana percebeu com crescente preocupação que Regina não apenas suspeitava de sua identidade, mas parecia possuir algum tipo de informação que usava como vantagem sobre Joaquim. A mulher ocasionalmente fazia referências oblíquas ao passado, a segredos de família e questões de herança, que faziam Joaquim apertar o guardanapo com força, como se contivesse palavras que desejava, mas não podia dizer. Quando a sobremesa foi servida, um pudim de leite que Dona Zefa preparara especialmente para a ocasião, Camila subitamente levantou-se. Ana prometeu me mostrar as constelações hoje, anunciou, para surpresa de todos, inclusive da própria Ana. A chuva parou e o céu está limpo. Podemos ir agora? Antes que alguém pudesse objetar, a adolescente puxou Ana pela mão, praticamente arrastando-a para fora da sala de jantar. Apenas quando estavam no alpendre, sob o céu efetivamente estrelado após a tempestade, Camila soltou a mão da jardineira e suspirou profundamente. Não aguento aquela mulher, confessou, os olhos faiscando de raiva contida. Ela sempre foi assim, mesmo quando mamãe estava viva, sempre por perto, sempre com aqueles sorrisos falsos, sempre tocando o braço do meu pai como se tivesse algum direito sobre ele. Ana sentiu uma onda de proteção envolver seu coração. Esta era sua sobrinha, sangue de seu sangue, embora a menina não o soubesse. O instinto de protegê-la era quase doloroso em sua intensidade. Você e seu pai são próximos? Perguntou cuidadosamente, conduzindo Camila para um banco no jardim, agora perfumado pela terra molhada após a chuva. A adolescente deu de ombros, um gesto que tentava parecer indiferente, mas não conseguia esconder a dor subjacente. Éramos, ela respondeu em voz baixa. Antes de mamãe morrer, éramos como um círculo perfeito, sabe? Depois, ele se fechou. É como se parte dele tivesse morrido com ela. Ana sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas conteve-as. A dor faz isso com as pessoas. Elas se retraem como certas plantas durante a seca. Fecham-se para conservar o pouco que resta dentro delas. Você fala como ela, Camila comentou, repetindo a observação feita dias antes. Mamãe também sempre explicava às pessoas usando plantas como exemplos. Um silêncio confortável instalou-se entre elas, enquanto observavam as estrelas que pontilhavam o céu limpo após a tempestade. Ana percebeu que, de alguma forma inexplicável, um vínculo começava a se formar entre elas, tênue como os primeiros brotos de primavera, mas com potencial para crescer.
Você tem família? Camila perguntou abruptamente. Quero dizer, irmãos, pais, alguém? A pergunta atingiu Ana como uma flecha certeira. Ela hesitou, equilibrando-se na linha tênue entre verdade e omissão. Tive uma irmã, respondeu finalmente. Mais velha, mas perdemos contato há muitos anos. Meus pais já faleceram. Sinto muito, Camila disse sincera. Como era sua irmã? Ana sorriu, permitindo-se recordar. Ela era luz, sabia o nome de cada flor silvestre, podia prever chuva pelo cheiro do ar, e cantava enquanto trabalhava no jardim, mesmo quando ninguém estava ouvindo. Como minha mãe, Camila sussurrou, a voz embargada. Sim, Ana concordou suavemente. Como sua mãe. Naquele momento, sob o céu estrelado, tia e sobrinha compartilharam um vínculo silencioso, unidas pela memória de uma mulher que ambas haviam amado e perdido. Ana quase podia sentir a presença de Estela ao redor delas, como uma brisa suave que acariciava as folhas das árvores. O momento foi interrompido por Joaquim, que apareceu no caminho do jardim. Seu rosto, normalmente composto, exibia sinais evidentes de tensão. Camila, já é tarde, ele disse. Hora de entrar. A adolescente lançou um olhar de súplica para Ana, que assentiu encorajadoramente. Vá descansar, disse com gentileza. O jardim estará aqui amanhã e ainda temos muito trabalho pela frente. Relutante, Camila levantou-se e caminhou até o pai, parando ao seu lado. Por um momento, pareceu que ela ia dizer algo, mas mudou de ideia, limitando-se a murmurar boa noite antes de entrar na casa. Joaquim permaneceu parado, observando Ana à distância. A luz da lua iluminava parcialmente seu rosto, revelando os traços que o tempo e o sofrimento haviam esculpido. Regina finalmente se recolheu, ele disse. Falou muito sobre você durante o restante do jantar. Imagino que sim, Ana respondeu, mantendo a voz neutra. Joaquim aproximou-se lentamente, sentando-se no banco que Camila acabara de deixar. Ela levantou algumas questões, ele continuou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sobre coincidências, Vale Verde, seu medalhão, seu conhecimento sobre jardins. Ana sentiu o coração acelerar. O momento que tanto temia e ansiava aproximava-se inexoravelmente. Queria revelar a verdade, mas ao mesmo tempo temia as consequências, não por si mesma, mas pela frágil ponte que começava a construir com Camila. Não acredito em coincidências, Sr. Melo, ela disse finalmente, virando-se para encará-lo diretamente. A lua refletia-se em seus olhos, os mesmos olhos que Estela tinha, que Camila herdara. Joaquim sustentou seu olhar por um longo momento. Então, sem aviso, estendeu a mão e tocou levemente o cordão do medalhão que pendia do pescoço de Ana. Posso? Pediu, a voz rouca. Com dedos trêmulos, Ana desatou o fecho e entregou-lhe o colar. Joaquim abriu o medalhão, contemplando longamente a fotografia das duas meninas sorridentes. Ela falava de você, disse finalmente, a voz pouco mais que um sussurro. Nos últimos dias, quando a febre a fazia delirar, chamava por Aninha. Pensei que fosse apenas a doença falando. Ana não conseguiu mais conter as lágrimas, que escorreram silenciosamente por seu rosto. Eu devia ter vindo antes, confessou, a voz embargada. Devia ter estado aqui quando ela precisava de mim, mas o orgulho, as mágoas antigas, só recebi sua carta depois que já era tarde demais. Você é a irmã dela, Joaquim disse, não como pergunta, mas como constatação. Seus olhos buscavam no rosto de Ana os traços da mulher que amara, e encontravam não cópias exatas, mas ecos, como acordes semelhantes de uma mesma música. Sim, Ana admitiu, sentindo como se um peso enorme fosse retirado de seus ombros. Sou irmã de Estela. Vim para conhecer a vida que ela construiu, para entender por que nunca voltou para casa, e para conhecer a filha dela, minha sobrinha. Joaquim fechou os olhos por um momento, absorvendo a revelação. Quando os reabriu, Ana não conseguiu decifrar a emoção que os preenchia. Era raiva, ressentimento, alívio. Por que não disse a verdade desde o início? Perguntou ele.
Porque tinha medo, Ana respondeu honestamente. Medo de ser rejeitada, de que você ou Camila me culpassem por não ter estado presente quando Stella adoeceu. E porque precisava ver com meus próprios olhos que tipo de vida ela teve aqui. Que tipo de homem era você, antes de revelar quem eu era. Joaquim assentiu lentamente, devolvendo o medalhão a Ana. Seus dedos roçaram os dela brevemente, um toque tão leve quanto as asas de uma borboleta. E o que descobriu? Perguntou, uma vulnerabilidade inesperada em sua voz. Que minha irmã foi muito amada, Ana respondeu, sentindo a verdade daquelas palavras em seu âmago. E que deixou muito amor para trás. A manhã chegou com uma luminosidade diferente, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado não apenas a terra, mas o próprio ar. Hannah acordou antes do amanhecer, uma sensação estranha de leveza em seu peito. A verdade havia sido revelada a Joaquim, parcialmente ao menos, e embora a reação completa dele ainda fosse incerta, o simples fato de não mais carregar aquele segredo sozinha parecia tornar sua respiração mais fácil. Saiu para o jardim enquanto o céu ainda exibia os últimos tons de púrpura do amanhecer. Queria verificar como as novas mudas haviam resistido à tempestade e planejar o trabalho do dia. Para sua surpresa, encontrou Joaquim já lá, ajoelhado, diante da roseira branca, as mãos trabalhando cuidadosamente o solo ao redor da planta. Stella sempre dizia que devemos conversar com as rosas depois de uma tempestade. Ele comentou sem erguer os olhos quando ouviu os passos de Ana, para assegurar-lhes que sobreviveram e que o sol voltará a brilhar. Ana aproximou-se lentamente, como quem se aproxima de um animal arredio. Ela aprendeu isso com nossa mãe, disse suavemente, que dizia que plantas, assim como pessoas, às vezes precisam ser lembradas de sua própria força. Joaquim finalmente ergueu o olhar para ela. No início da manhã, com a luz suave iluminando seu rosto cansado, parecia mais vulnerável, as defesas temporariamente baixadas. Não dormi. A noite toda, confessou. Fiquei revirando suas palavras na minha mente, procurando sinais que deveria ter notado antes. Os gestos familiares, o modo como você fala sobre plantas, até mesmo a forma como inclina levemente a cabeça quando está intrigada. Exatamente como ela. Éramos, muito diferentes em muitas coisas, Ana respondeu, agachando-se ao lado dele. Mas crescemos juntas, moldadas pelos mesmos pais, pelos mesmos jardins. Joaquim assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. O que aconteceu entre vocês? Perguntou. Stella nunca entrou em detalhes. Apenas dizia que havia um desentendimento antigo, algo sobre escolhas de vida e caminhos diferentes. Ana suspirou, sentindo o peso das memórias. Foi mais do que isso, admitiu. Quando nossos pais adoeceram, Stella já havia saído de casa, iniciando sua própria vida. Fui eu quem ficou para cuidar deles. Quando morreram, a pequena propriedade estava endividada e eu esperava que ela me ajudasse a salvá-la. Em vez disso, Stella queria vender tudo, dividir o pouco que sobrasse e que eu fosse embora com ela. Mas você recusou, Joaquim concluiu. Sim, aquela terra era tudo que eu conhecia, tudo que amava. Acusei-a de abandonar nossas raízes, de não se importar com o legado dos nossos pais. Palavras duras foram ditas de ambos os lados. No final ela partiu sozinha, e eu permaneci tentando salvar uma fazenda condenada. Anos depois, quando finalmente perdi tudo para os bancos, era tarde demais. O orgulho me impedia de procurá-la, de admitir que talvez ela estivesse certa. Um silêncio compreensivo instalou-se entre eles. Ana percebeu com estranha clareza que estava compartilhando partes de si que nunca revelara a ninguém. Havia algo em Joaquim, talvez o fato de ter amado Stella, de ter sido amado por ela, que tornava mais fácil abrir-se. Ela sofreu com esse afastamento, Joaquim disse finalmente. Guardava uma caixa com cartas que nunca enviou para você. Dizia que um dia encontraria coragem para mandar todas de uma vez. Quando Camila nasceu, pensei que ela finalmente o faria, que gostaria de compartilhar a alegria com a irmã. Mas o tempo passava, e as cartas continuavam se acumulando naquela caixa. Ana sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. E eu esperei uma ligação, um cartão, qualquer sinal dela. Mas o orgulho,
O maldito orgulho nos manteve separadas. Naquele momento, Tímpanas, o cachorro vira-lata, apareceu correndo, trazendo consigo a alegria descomplicada dos animais. Parou ao lado deles, ofegante, um graveto na boca, que depositou diante de Ana numa oferta silenciosa de amizade. Ana riu entre as lágrimas, pegando o graveto e atirando-o a uma curta distância. Observar o animal correr entusiasmado atrás dele trouxe uma leveza momentânea à conversa carregada. Ele nunca se aproximou assim de ninguém, além de Estela. Joaquim comentou, um princípio de sorriso nos lábios. Camila tentou por anos conquistá-lo. Você conseguiu em dias. Animais e plantas reagem ao que somos por dentro, não às máscaras que usamos. Ana respondeu, acariciando o cachorro que retornara, orgulhoso de sua conquista. Joaquim a observou por um longo momento, como se visse algo além da superfície. O que pretende fazer agora? Perguntou. Agora que eu sei a verdade. A pergunta pairou entre eles como uma folha que hesita antes de pousar na terra. Ana sentiu o peso daquela decisão, as ramificações que qualquer escolha teria na vida de todos envolvidos. Isso depende em parte de você, respondeu honestamente. Vim em busca de respostas, de conexão, mas não quero causar mais dor a ninguém, especialmente a Camila. Se minha presença for prejudicial... Não é. Joaquim a interrompeu com surpreendente firmeza. Desde que você chegou, algo mudou na fazenda. No jardim, em Camila, em mim. Ele desviou o olhar, como se aquela última admissão houvesse escapado sem sua permissão. Ana sentiu uma onda de calor espalhar-se por seu peito, um sentimento que não conseguias ou não ousava nomear. Acho que Camila precisa saber, ela disse suavemente. Merece conhecer a verdade sobre quem sou. Joaquim assentiu, visivelmente aliviado por mudar o foco da conversa. Sim, ela merece. Mas precisamos escolher o momento certo, as palavras certas. A festa da colheita é amanhã, Ana lembrou. Talvez depois seja um bom momento, quando toda a agitação tiver passado. Antes que Joaquim pudesse responder, foram interrompidos pela voz melodiosa de Regina, que se aproximava pelo caminho do jardim, impecavelmente vestida apesar da hora matinal, como se tivesse calculado precisamente o momento de sua aparição. Que cena adorável, ela comentou, o sorriso não alcançando seus olhos perspicazes. O viúvo e a jardineira, planejando o dia de trabalho tão cedo. Dedicação admirável, Ana Rosa. Ana levantou-se, sacudindo a terra das mãos, consciente do modo como Regina enfatizara seu nome completo. Bom dia, Regina, cumprimentou com educação distante. O jardim precisa de cuidados especiais após uma tempestade. Claro, claro, Regina acenou com a mão desinteressada. Joaquim, querido, precisamos conversar sobre alguns detalhes da festa. Como representante do comitê comunitário, tenho sugestões importantes para garantir que tudo corra perfeitamente. Sua mão pousou no braço de Joaquim com propriedade familiar, seus olhos fixos nos dele, ignorando deliberadamente a presença de Ana. Joaquim hesitou, olhando para Ana como se pedisse desculpas silenciosas. Vá! Ana encorajou com um leve aceno. Tenho muito trabalho aqui. Conversaremos mais tarde. Ele assentiu, deixando-se conduzir por Regina, que lançou um último olhar triunfante por sobre o ombro. Quando ficou sozinha, Ana ajoelhou-se novamente, diante da roseira branca. O que ela sabe? Murmurou para a planta como se esta pudesse responder. Porque sinto que Regina é como essas ervas daninhas que parecem inofensivas na superfície, mas cujas raízes ameaçam tudo ao redor. Tímpanas. Aproximou-se, deitando-se ao seu lado com um suspiro canino de contentamento. Ana sorriu para o animal, encontrando conforto em sua lealdade simples. Pelo menos ganhei um aliado incondicional, disse, coçando-lhe atrás das orelhas. Mas ao olhar para a casa principal, onde Regina e Joaquim haviam desaparecido, não pôde evitar o pressentimento de que a tranquilidade da manhã era apenas o olho da tempestade, e que ventos muito mais fortes estavam por vir. O dia da festa da colheita amanheceu com um céu de azul impecável, como se a natureza tivesse decidido cooperar com as celebrações. A Fazenda Esperança fervilhava de atividade desde as primeiras horas. Trabalhadores montavam mesas e bancadas no grande terreiro diante da casa principal,
enquanto Dona Zefa coordenava um exército de ajudantes na cozinha, preparando quitutes tradicionais que perfumavam o ar. Ana havia passado os últimos 2 dias ajudando nos preparativos, aproveitando a agitação para evitar encontros particulares com Regina, que parecia omnipresente, sempre próxima a Joaquim, sempre com um sorriso calculado e olhos vigilantes. Desde a conversa matinal no jardim, Ana e Joaquim não haviam tido oportunidade de continuar sua conversa, trocando apenas palavras formais sobre as tarefas necessárias para a festa. Naquela manhã, porém, Ana tinha uma missão especial. Depois que todos saíram para o terreiro, ela dirigiu-se furtivamente ao quarto de Camila, carregando um pequeno buquê de violetas silvestres que encontrara escondidas num canto ensolarado do jardim. As primeiras flores a desabrocharem sob seus cuidados. Bateu suavemente à porta, ouvindo um resmungo sonolento em resposta. "Bom dia, Camila", chamou. "Trouxe uma surpresa para você." Após alguns instantes, a porta se abriu revelando a adolescente ainda de pijama, o cabelo despenteado e os olhos inchados de sono. "Ana?", ela perguntou confusa. "Que horas são?" "Cedo ainda." Ana sorriu, estendendo o buquê. "Mas achei que gostaria de ver isto antes que todos os convidados cheguem." Os olhos da menina arregalaram-se ao ver as pequenas flores roxas. "Violetas?", ela sussurrou, tocando delicadamente as pétalas aveludadas. "Como as que mamãe cultivava." "Exatamente", Ana confirmou. "Encontrei algumas sobreviventes escondidas sob o arbusto de jasmim. Forte como ela, não?" Camila assentiu, os olhos subitamente marejados. Tomou o buquê nas mãos com cuidado reverencial, como se segurasse uma relíquia. "Você acha..." começou hesitante. "Você acha que ela ficaria feliz em ver o jardim voltando a florescer?" A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão carregada, atingiu Ana como uma flecha certeira no coração. "Tenho certeza que sim", respondeu com suavidade. "Jardins como memórias precisam ser cultivados. É nossa forma de manter vivo o que amamos." Camila a encarou longamente. Algo novo em seu olhar. Não mais desconfiança, mas um princípio de aceitação. "Vou me arrumar", disse finalmente. "Quero ajudar na festa hoje." Ana sorriu, sentindo que algo importante havia florescido entre elas, tão delicado e promissor quanto as violetas silvestres. Quando voltou ao terreiro, encontrou-o transformado. Bandeirolas coloridas tremulavam entre as árvores, mesas compridas cobertas com toalhas brancas bordadas estavam dispostas em semicírculo e um pequeno palanque fora montado para a banda local. Ao longe, podia ver os primeiros convidados chegando. Famílias dos trabalhadores, vizinhos próximos, habitantes da pequena cidade de Bom Retiro. "Impressionante, não é?" A voz de seu Venâncio sobressaltou-a. O velho homem aproximou-se, apoiado em sua bengala, observando os preparativos com olhos nostálgicos. "Esta festa acontece há mais de 50 anos", ele contou. "Começou como uma celebração da primeira colheita bem-sucedida, depois de uma grande seca que quase arruinou a região. Tornou-se tradição, passando de geração em geração." "Uma bela tradição", Ana comentou, ajudando-o a sentar-se à sombra de uma árvore frondosa. "Dona Estela adorava esta festa", seu Venâncio continuou, os olhos distantes como se visse o passado. "Dizia que era o momento em que a fazenda realmente se tornava o que deveria ser, um lugar de encontro, de celebração da vida que brota da terra." Ana assentiu, imaginando a irmã naquele mesmo espaço, recebendo convidados, rindo, dançando, completamente integrada a uma vida que ela, Ana, nunca conhecera. "Seu Venâncio", perguntou repentinamente, "quem é Regina Barbosa realmente? Qual é sua história com esta fazenda?" O velho homem suspirou profundamente, como quem se prepara para uma história difícil. "Regina cresceu aqui perto", começou. "Filha de um fazendeiro vizinho que perdeu tudo para o jogo e a bebida. Desde jovem, tinha ambições que iam além de nossa pequena Bom Retiro. Estudou na capital, formou-se advogada, construiu uma carreira. Mas nunca esqueceu suas origens. Ou melhor, nunca superou o ressentimento por suas origens." Ana escutava atentamente,
conectando as peças do quebra-cabeça que havia começado a formar em sua mente. Ela e Estela estudaram juntas na juventude. Seu Venâncio continuou. E ambas se apaixonaram pelo mesmo homem, Joaquim Melo, o jovem herdeiro da fazenda mais próspera da região. Regina acreditava que a união seria perfeita. Ela com sua educação e ambição, ele com suas terras e posição. Mas Joaquim escolheu Estela. E Regina nunca a aceitou, Ana concluiu. Nunca, o velho confirmou com pesar. Partiu para a capital, construiu carreira. Casou-se com um político influente que faleceu há alguns anos. Mas sempre manteve contato, sempre encontrava razões para visitar Bom Retiro. E quando Estela adoeceu, ela viu uma segunda chance. Ana completou sentindo um nó no estômago. Precisamente, tornou-se amiga dedicada, sempre presente, sempre solícita. Após o falecimento de Estela, intensificou suas visitas, sua presença na vida de Joaquim e Camila. Ana processava aquelas informações quando avistou Regina aproximando-se, impecável num vestido azul marinho, cabelos perfeitamente arrumados, sorriso calculado no rosto. Conversando sobre os velhos tempos, Venâncio, ela perguntou com falsa jovialidade. Espero que não esteja compartilhando histórias impróprias com nossa nova jardineira. Apenas falando sobre a tradição da festa, o velho respondeu calmamente. Como a senhorita sabe, sou um guardião das memórias desta terra. O sorriso de Regina vacilou por um instante. Sim, certamente. Memórias, embora algumas talvez devessem permanecer no passado, não acha? A ameaça velada não passou despercebida. Ana sustentou o olhar da mulher, sentindo instintivamente que se tratava de algo mais do que simples ciúmes ou ambição. As melhores memórias são como sementes, Ana respondeu, mantendo a metáfora do jardim. Eventualmente, todas encontram o caminho de volta à superfície. Regina estreitou os olhos, avaliando-a com nova intensidade. Interessante filosofia, Ana Rosa Teixeira. Muito poética. Aliás, falando em nomes, estive pensando sobre o seu. Teixeira não é um sobrenome comum por aqui. Há muitos Teixeiras no Brasil, Ana respondeu, evitando elaborar. Sem dúvida, Regina sorriu felina. Mas quantos vêm de uma propriedade chamada Vale Verde, exatamente como a falecida esposa de Joaquim? Curiosa coincidência, não? Momento de tensão foi interrompido pela chegada de um grupo de convidados, que Regina foi prontamente receber, deslizando para o modo de anfitriã perfeita, com a fluidez de quem troca de máscaras profissionalmente. Ela sabe quem você é, seu Venâncio murmurou quando ficaram sozinhos novamente. Ou suspeita fortemente. Parece que sim, Ana concordou, sentindo-se subitamente exposta. Mas por que isso a incomodaria tanto, se é apenas por Joaquim? Não é apenas por Joaquim, o velho interrompeu, baixando ainda mais a voz. É por causa da herança. Herança? Ana repetiu confusa. Que herança? Seu Venâncio olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os ouvia. O avô materno de vocês, Antônio Teixeira, era dono de terras que hoje fazem parte da Fazenda Esperança, explicou. Quando ele faleceu, deixou a propriedade dividida entre seus dois filhos, sua mãe e seu tio. Sua mãe casou-se e mudou-se para Vale Verde, levando consigo seu quinhão como dote. Anos depois, quando o patriarca Melo, pai de Joaquim, quis expandir a Fazenda Esperança, comprou as terras do seu tio. Ana tentava acompanhar a complexa história familiar que nunca lhe fora contada. Mas o que isso tem a ver comigo? Ou com Regina? Perguntou. Estela descobriu pouco antes de adoecer que a venda feita pelo seu tio ao pai de Joaquim tinha irregularidades. O velho continuou. Parece que parte das terras vendidas incluía também o quinhão de sua mãe, sem que ela jamais tivesse sido consultada ou compensada. Ana sentiu a respiração acelerar. Está dizendo que parte da Fazenda Esperança legalmente pertenceria à minha mãe. E agora, por herança, a você, seu Venâncio confirmou, como única herdeira viva de sua mãe, já que Estela faleceu. Regina descobriu isso quando ajudava Joaquim com assuntos legais após a morte de Estela. Encontrou documentos antigos no escritório. Mas isso é absurdo, Ana balbuciou atordoada. Eu jamais viria aqui para reivindicar terras.
Regina não sabe disso, o velho apontou. Para ela, sua chegada, o medalhão, as semelhanças com Estela, tudo aponta para alguém que veio reclamar o que é seu por direito. Uma ameaça ao futuro, que ela cuidadosamente planejou ao lado de Joaquim. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. Viera em busca de conexão, de compreensão, talvez de perdão, não de terras ou dinheiro. A ideia de que Regina a via como uma oportunista era tão absurda quanto dolorosa. Preciso falar com Joaquim, disse, levantando-se. Esclarecer tudo isso. Não hoje, seu Venâncio aconselhou, segurando seu braço com surpreendente força para alguém tão idoso. Hoje é dia de celebração. Além disso, Regina não o deixará sozinho nem por um momento. Amanhã, quando a poeira baixar, será o momento certo. Ana assentiu relutantemente, reconhecendo a sabedoria nas palavras do velho. Ajudou-o a levantar-se e juntos caminharam em direção ao centro da festa, que ganhava vida com a chegada de mais convidados. O dia transcorreu num redemoinho de atividades. Ana manteve-se ocupada, ajudando na organização, conversando com moradores locais curiosos sobre a nova jardineira da Fazenda Esperança, observando à distância como Regina permanecia constantemente ao lado de Joaquim, como se marcasse território. Foi no final da tarde, quando músicos locais começaram a tocar e casais formavam-se para dançar na área designada, que Ana sentiu uma presença silenciosa ao seu lado. Camila havia se aproximado, usando um vestido simples, mas bonito, as violetas que Ana lhe dera pela manhã cuidadosamente presas no cabelo. Você não está dançando, a adolescente observou. Nem você. Ana respondeu com um sorriso. Mamãe adorava dançar, Camila comentou, os olhos fixos nos casais que rodopiavam ao som da música. Papai dizia que ela tinha ritmo nas veias. Ele a chamava de minha flor dançante. Ana sentiu o coração apertar, lembrando-se de como Estela, mesmo criança, sempre fora a primeira a dançar nas celebrações da pequena Vale Verde. Eu sei, disse suavemente. Ela sempre foi assim. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Camila virou-se para encará-la, os olhos subitamente alertas. Como você sabe? Perguntou a voz mal contida. Como você poderia saber algo assim? Ana percebeu seu erro, mas estava cansada de segredos, de meias-verdades. Talvez fosse o momento, afinal. Por que, Camila? Começou, a voz tremendo levemente. Eu conheci sua mãe muito antes de todo mundo aqui. O mundo parecia ter desacelerado ao redor delas. Os sons da festa, a música, as risadas, as conversas, tornaram-se um murmúrio distante. Havia apenas Camila e Ana, unidas por uma revelação suspensa no ar como uma gota prestes a cair. O que você quer dizer? Camila perguntou, a voz trêmula. Como você conheceu minha mãe antes de todos? Ana respirou fundo. Este não era o momento que havia planejado, nem o lugar. Mas a verdade tinha seu próprio tempo para florescer, como as plantas que cuidava. Estela era minha irmã, Camila, disse suavemente. Sou sua tia. A adolescente deu um passo para trás, como se as palavras fossem físicas, empurrando-a. Seus olhos, tão semelhantes aos de Estela, percorreram o rosto de Ana, registrando pela primeira vez as similaridades que estiveram diante dela todo o tempo. O formato dos olhos, a curva dos lábios, certos gestos que haviam passado despercebidos até aquele momento. Não, ela balbuciou. Mamãe nunca falou de uma irmã. Ela me contaria. Papai me contaria. Estávamos afastadas há muitos anos, Ana explicou, lutando para manter a voz firme. Um desentendimento, orgulho, coisas que parecem tão importantes quando somos jovens, tão insignificantes quando enfrentamos a perda. Camila continuou a encará-la, confusão e descrença, dando lugar gradualmente à compreensão e então à raiva. É por isso que veio, fingindo ser apenas uma jardineira quando, na verdade, a voz da adolescente quebrou. Está mentindo, tem que estar. Ana sentiu o peso das palavras da sobrinha, reconhecendo o medo por trás da raiva. Medo de mais mudanças, mais perdas, mais segredos expostos. Não estou mentindo, Camila.
Vim porque recebi uma carta de sua mãe depois que ela já havia partido. Vim para conhecer você, para entender a vida que ela construiu aqui, para... Ana hesitou, a emoção apertando sua garganta. Para me despedir da minha irmã da forma que nunca pude. Algo na sinceridade de Ana pareceu atingir Camila no âmago. Seus olhos encheram-se de lágrimas, e ela olhou rapidamente ao redor, como um animal acuado procurando rota de fuga. Preciso pensar, murmurou, afastando-se rapidamente, perdendo-se entre os convidados da festa antes que Ana pudesse detê-la. Ana ficou parada, atordoada pela própria confissão e pela reação de Camila. Sentiu uma mão gentil em seu ombro e virou-se para encontrar seu Venâncio, que assistira à cena de longe. Você fez o que precisava ser feito, o velho disse com gentileza. Ela precisa de tempo. Verdades deste tamanho não são digeridas, de uma só vez. E se ela me odiar por não ter dito a verdade desde o início? Bunana perguntou, a vulnerabilidade exposta em sua voz. Ela é jovem, mas não injusta, seu Venâncio respondeu. E tem mais de Estela nela do que apenas os olhos. Dê tempo ao tempo. Ana assentiu, tentando encontrar conforto nas palavras do velho. Mas seu momento de reflexão foi interrompido por uma comoção crescente na área central da festa. As vozes se elevavam, não mais em celebração, mas em apreensão coletiva. Ana e seu Venâncio se aproximaram para ver o que acontecia. No centro de um círculo de convidados preocupados, Regina estava de pé diante de Joaquim, segurando alguns papéis que sacudia enfaticamente enquanto falava. Seu rosto normalmente composto estava tingido de vermelho, os olhos faiscando com uma combinação de triunfo e indignação. Por todos estes anos, Ana conseguiu ouvir quando se aproximou mais. E agora ela aparece, fingindo ser uma simples jardineira, quando na verdade veio reivindicar o que acha que é seu. Joaquim parecia atordoado, alternando o olhar entre os papéis que Regina segurava e o rosto de Ana, que agora avançava lentamente pela multidão. Do que está falando, Regina? Ele perguntou, a voz endurecida pela tensão. Regina sorriu triunfante, como se esperasse exatamente esta pergunta. Estou falando de Ana Rosa Teixeira, anunciou, elevando a voz para que todos os convidados pudessem ouvir. Não apenas a irmã de sua falecida esposa, mas a legítima herdeira de parte das terras onde esta fazenda está construída. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Ana parou, sentindo-se exposta e vulnerável sob o peso de todos aqueles olhares. Regina, este não é o momento nem o lugar, Joaquim advertiu, a voz baixa mas carregada de autoridade. Pelo contrário, este é exatamente o momento, Regina rebateu. Quando todos os nossos amigos e vizinhos podem testemunhar a farsa que está sendo encenada sob este teto. Ela virou-se para os convidados, assumindo o papel de porta-voz da verdade com evidente deleite. Esta mulher, apontou para Ana, não veio aqui por nostalgia ou conexão familiar. Ela veio reivindicar terras que acredita pertencerem à sua família, terras que constituem quase um terço da Fazenda Esperança. O choque nos rostos ao redor era palpável. Ana sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Seu segredo mais íntimo havia sido exposto da pior maneira possível, distorcido por Regina para parecer um plano calculista. Isso não é verdade. Ana conseguiu dizer, a voz mais firme do que esperava. Não vim aqui para reivindicar terras ou propriedades. Então nega que a irmã de Estela Teixeira? Regina desafiou, um sorriso cruel nos lábios. Não, Ana respondeu, erguendo o queixo. Estela era minha irmã. Vim conhecer a família dela, a vida que construiu. Só isso. E estes documentos? Regina sacudiu os papéis. Documentos que provam que parte desta fazenda pertence legalmente à família Teixeira? Vai negar conhecimento deles também? Nunca. Vi esses documentos antes, Ana respondeu honestamente. Nem sabia de sua existência até hoje. Seus olhos encontraram os de Joaquim. Havia confusão neles, mas também algo mais. Uma sombra de dúvida que doeu mais do que todas as acusações de Regina. Joaquim, Ana chamou, dando um passo em sua direção. Você precisa acreditar em mim. Não vim aqui por terras ou dinheiro. Antes que ele pudesse responder,
Regina interpôs-se entre eles. Tão convincente, zombou. Mas a verdade está nos documentos, Joaquim. Sua adorada Estela descobriu isso pouco antes de morrer. Por que acha que nunca contou a você? Porque sabia que destruiria tudo que construíram juntos. Joaquim balançou a cabeça, como se tentasse clarear os pensamentos. Você está dizendo que Estela sabia disso? Que escondeu de mim? Ela descobriu por acaso entre documentos antigos de família, Regina explicou, suavizando a voz como se consolasse uma criança. Estava protegendo você, a fazenda, o futuro de Camila. E agora sua irmã vem exigir o que Estela deliberadamente deixou no passado. Eu não estou exigindo nada, Ana exclamou, frustração e desespero tingindo sua voz. Vim aqui para conhecer vocês, para entender o que perdi, para tentar reparar algo que foi quebrado há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de expectativa. Todos os olhares alternavam entre Ana e Joaquim, aguardando o próximo movimento naquele estranho jogo de acusações e defesas. Foi quando uma figura pequena e determinada emergiu da multidão. Camila, os olhos ainda vermelhos, mas o rosto firme, posicionou-se entre seu pai e Ana, encarando Regina com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. Chega, Regina, ela disse, a voz clara cortando o silêncio. Pare de fingir que se importa com nossa família. Regina recuou como se tivesse sido esbofeteada, o rosto empalidecendo de choque. Camila, querida, recuperou-se rapidamente. Estou apenas protegendo seus interesses, sua herança. Você não protege nada além de seus próprios interesses, Camila rebateu, anos de ressentimento contido emergindo em suas palavras. Sempre foi assim, mesmo quando mamãe estava viva. Ela virou-se então para o pai, segurando sua mão com força. Papai, precisamos conversar, não aqui, não assim. Joaquim olhou para a filha e algo em sua expressão determinada pareceu trazê-lo de volta à realidade presente. Assentiu lentamente, então olhou para a multidão de convidados que observava a cena, desenrolar-se com fascínio mal disfarçado. Peço desculpas pelo desconforto, disse com a dignidade que o caracterizava. A festa continua. Por favor, aproveitem a hospitalidade da Fazenda Esperança. A biblioteca da casa principal estava mergulhada na penumbra do entardecer, iluminada apenas por um abajur antigo cujo brilho suave criava ilhas de luz em meio às sombras. Os ruídos da festa continuavam ao longe, mas ali dentro o tempo parecia seguir seu próprio ritmo, lento e solene como a respiração de alguém que contempla uma decisão irrevogável. Ana, Joaquim e Camila ocupavam 3 cantos de um silêncio triangular. Seu Venâncio estava presente também, sentado em uma poltrona, gasta pelo tempo, as mãos enrugadas calmamente pousadas sobre a bengala. Os documentos que Regina exibira tão teatralmente agora jaziam sobre a mesa de mogno no centro da sala, folhas amareladas que conectavam passado e presente de formas que ninguém poderia ter previsto. Não vou ficar aqui ouvindo mais mentiras, Regina declarou da porta, o rosto uma máscara de indignação ferida. Joaquim, quando recuperar o bom senso, estarei no quarto de hóspedes. Ninguém respondeu, e ela saiu batendo a porta com calculada dramaticidade, deixando atrás de si um silêncio ainda mais denso. Foi Camila quem finalmente o quebrou, a voz pequena e quase tímida, tão diferente de sua explosão corajosa minutos antes. É verdade? Perguntou olhando diretamente para Ana. Você é mesmo irmã da minha mãe? Ana assentiu, sentindo o peso daquela verdade simples, mas carregada de tantas implicações. Sim, Camila. Estela era minha irmã mais velha. Por que nunca nos visitou antes? A adolescente continuou, a vulnerabilidade exposta em cada palavra. Por que nunca conheci você enquanto ela estava viva? Ana sentiu o nó na garganta apertar-se. Como explicar anos de distância, de orgulho ferido, de oportunidades perdidas, para uma menina que perdeu a mãe cedo demais? Nós nos afastamos, conseguiu dizer. Discutimos sobre escolhas de vida, sobre a pequena propriedade onde crescemos. Palavras duras foram ditas. E então a vida seguiu. Ela construiu sua vida aqui. Eu segui meu caminho na capital. O tempo passou,
E o que começou como uma briga temporária transformou-se em anos de silêncio. Camila absorvia cada palavra com intensidade, como terra seca recebendo as primeiras gotas de chuva após longa estiagem. Ela nunca falou de você, a menina disse, um leve tom acusatório em sua voz. Ela falava, interveio seu Venâncio gentilmente. Não para você ou seu pai, talvez, mas para mim. Nos últimos meses de vida, quando o corpo enfraquecia, mas a mente permanecia lúcida, ela me contava histórias de infância, de duas meninas que cresceram entre jardins, que conheciam a linguagem das plantas, que prometeram nunca se separar. O velho pigarreou, emocionado. E me pediu para escrever cartas, cartas que guardei esperando o momento certo. Com movimentos deliberadamente lentos, seu Venâncio retirou do bolso interno de seu casaco um envelope amarelado, levemente amassado pelo tempo e pelo manuseio. Esta carta era para Joaquim, disse, estendendo-a ao fazendeiro. Joaquim hesitou antes de aceitar o envelope, como se temesse seu conteúdo. Seus olhos encontraram os de Ana brevemente. Ela viu neles uma mistura complexa de emoções, confusão, mágoa, mas também algo mais profundo, algo que não ousava nomear. Por que agora? Ele perguntou a seu Venâncio. Por que guardou isso todo esse tempo? Porque ela me fez prometer esperar pelo sinal, o velho respondeu simplesmente. Quando o medalhão retornasse à fazenda, eu deveria entregar as cartas. O medalhão, Joaquim murmurou, olhando instintivamente para o colar que Ana ainda usava. Estela tinha um idêntico, Ana explicou. Era um par, presente de nossa avó quando éramos crianças. Uma forma de nos lembrar que, mesmo separadas, sempre seríamos parte uma da outra. Com dedos trêmulos, Joaquim abriu o envelope. A caligrafia de Estela, já enfraquecida pela doença, cobria a página com palavras que só ele poderia ler. Enquanto seus olhos percorriam as linhas, seu rosto transformava-se, a tensão cedendo lugar a uma expressão que mesclava dor e compreensão profunda. Camila observava o pai ansiosamente. Quando ele terminou a leitura, tinha lágrimas não derramadas nos olhos. Ela sabia, disse Joaquim a voz rouca. Sabia sobre os documentos, sobre a terra. Descobriu meses antes de... Ele não conseguiu completar a frase. Mas não me contou porque temia que isso pudesse abrir uma brecha entre nós, que eu a acusasse de ter se casado comigo por interesse, como se isso fosse possível. Ele ergueu os olhos para Ana, uma nova clareza em seu olhar. Ela também fala de você, de como se arrependia do afastamento, de como desejava ter tido coragem de procurá-la antes que a doença a consumisse. Ana não conseguiu mais conter as lágrimas, que escorreram livremente por seu rosto. Também me arrependo, sussurrou. Todos os dias. Ela acreditava que um dia vocês se reencontrariam, Joaquim continuou, relendo trechos da carta. Talvez não nesta vida, mas acreditava que o vínculo entre vocês era mais forte que a distância ou o tempo. E ela estava certa. Camila levantou-se abruptamente, aproximando-se de Ana com passos decididos. Por um momento, Ana temeu que a sobrinha a rejeitasse, mas em vez disso, a menina parou diante dela, estudando seu rosto como se procurasse a mãe nas feições da tia. Você tem os olhos dela, disse finalmente, a voz embargada. E o jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. Como não percebi antes. Vemos o que estamos preparados para ver. Ana respondeu suavemente. Num movimento inesperado, Camila estendeu a mão e tocou o medalhão no pescoço de Ana. Posso ver? Pediu. Ana assentiu, removendo o colar e entregando-o à sobrinha. Camila abriu o pequeno medalhão oval, revelando a fotografia desbotada das duas meninas sorridentes. Uma versão diminuta de um passado compartilhado que ela nunca conhecera. Mamãe parecia feliz, comentou, um sorriso triste brincando em seus lábios. Vocês duas parecem felizes. Éramos, Ana confirmou, antes que a vida, escolhas e o tempo nos separassem. Como agora? Seu Venâncio interveio, sua voz cansada, mas firme. A vida novamente oferece escolhas. Todos olharam para o velho, que apontou com sua bengala para os documentos sobre a mesa. A terra em questão, ele disse, é apenas terra,
no final das contas. Terra que pode separar ou unir, dependendo do que vocês escolherem fazer com ela. Joaquim levantou-se, tomando os documentos nas mãos. Por um longo momento, contemplou-os em silêncio. Então, para surpresa de todos, estendeu-os para Ana. São seus por direito, disse simplesmente. Uma parte da Fazenda Esperança sempre pertenceu à sua família, mesmo que nenhum de nós soubesse disso. Ana olhou para os papéis, sentindo o peso da escolha que se apresentava. Podia reivindicar o que era legalmente seu, terras valiosas, que certamente valeriam uma pequena fortuna. Ou podia escolher um caminho diferente, um caminho que Estela talvez tivesse desejado para todos eles. Não quero terras, disse finalmente, recusando-se a pegar os documentos. Não foi para isso que vim. Então por que veio? Joaquim perguntou, a voz gentil agora. Para encontrar o que perdi quando deixei Estela partir sem reconciliação. Ana respondeu honestamente. Para conhecer a sobrinha que nunca vi crescer. Para entender por que minha irmã amava tanto este lugar que nunca quis voltar para casa. Ela olhou ao redor, para a biblioteca acolhedora, para as estantes de livros que contavam histórias de gerações, para a janela que emoldurava o jardim que começava a reviver sob seus cuidados. E agora entendo, continuou. Não era apenas este lugar que ela amava. Era a vida que construiu aqui, com você e Camila. Era a família que encontrou. Camila, ainda segurando o medalhão, aproximou-se de Joaquim. Uma nova determinação em seu jovem rosto. Papai, disse a voz surpreendentemente firme. Acho que sei o que mamãe gostaria que fizéssemos. Joaquim olhou para a filha com curiosidade. O que, querida? Ela gostaria que formássemos uma parceria, Camila declarou. A terra pertence às duas famílias, Melo e Teixeira. E agora temos um Teixeira aqui novamente. Ela olhou para Ana. Você não veio buscar terras, mas talvez tenha encontrado um lar. Pode ficar, não pode? Ana sentiu o coração expandir-se no peito. Diante dessa menina, tão jovem e já tão sábia, todas as suas dúvidas pareciam insignificantes. Se for bem-vinda, respondeu com voz trêmula. Nada me faria mais feliz. Joaquim olhou de sua filha para Ana como se visse ambas pela primeira vez. É o mínimo que podemos oferecer, disse com um pequeno sorriso. Afinal, você salvou não apenas nosso jardim, mas parte de nossa colheita durante a tempestade. A Fazenda Esperança pode usar alguém com seu conhecimento e dedicação. O momento foi interrompido por batidas firmes na porta da biblioteca. Sem esperar resposta, Regina entrou ainda vestida para a festa, mas com uma mala pequena nas mãos. Estou partindo, anunciou friamente. Vejo que meus conselhos não são mais valorizados nesta casa. Ninguém se moveu para detê-la, nem mesmo Joaquim, que apenas assentiu com educada formalidade. Lamento que as coisas tenham chegado a este ponto, Regina, disse. Sempre será bem-vinda como amiga da família, mas talvez seja melhor dar tempo ao tempo. O rosto de Regina endureceu, mas ela manteve a compostura. Com um último olhar calculado para Ana, virou-se e saiu, seus passos decididos ecoando pelo corredor. Quando o silêncio voltou a reinar, seu Venâncio pigarreou suavemente. Acho que ainda temos uma festa acontecendo lá fora, lembrou com um sorriso cansado. E imagino que Dona Zefa esteja se perguntando onde estão os anfitriões. Joaquim assentiu, estendendo um braço para Camila e outro para Ana. Vamos, convidou. Afinal, a festa da colheita sempre foi uma celebração de recomeços. Juntos, saíram para a luz dourada do entardecer, onde a música e as risadas continuavam, alheias ao drama que se desenrolara dentro da casa. No horizonte, o sol descia lentamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa, espalhando sua luz cálida sobre os campos da Fazenda Esperança. No centro do jardim, a roseira branca que Ana cuidara tão zelosamente exibia um novo botão, pequeno ainda, mas promissor, anunciando que, apesar das tempestades passadas e das que ainda viriam, a vida continuava seu ciclo implacável de renovação e esperança. E ali, sob o mesmo céu que abençoara tantas gerações antes deles,
Uma nova família começava a reconectar suas raízes, entrelaçando-as em um futuro compartilhado que honrava o passado sem se tornar prisioneiro dele. Porque no final, não são as terras que definem uma herança verdadeira, mas os laços que cultivamos, as histórias que compartilhamos e o amor que escolhemos plantar e nutrir dia após dia, estação após estação, como jardineiros pacientes de nossos próprios destinos. Minha querida, você também sentiu o coração apertar quando Joaquim viu o colar no pescoço de Ana Rosa? Ou quando Camila, perdida na saudade da mãe, encontrou consolo no carinho da tia que nem sabia que tinha? Se essa história tocou seu coração como tocou o nosso, deixe seu comentário, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que acredita na força da família, do perdão e do recomeço. Que Deus abençoe, proteja e guarde a sua família com tanto amor quanto floresce no jardim de Ana Rosa.